Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do projeto Pílulas da Associação Médico Espírita de São Paulo. Meu nome é Leandro e hoje eu vou falar sobre o capítulo 116 do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Agir de Acordo. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você para uma breve prece, podendo fechar os seus olhos, respirar profundamente para tranquilizarmos um pouco mais os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, permitindo assim sermos inspirados, podendo compreender um pouquinho mais das palavras desta lição de hoje, para que elas possam propagar em nosso coração e se manifestar em nossas ações. Que assim seja. Esta passagem que inicia a lição de hoje também é do apóstolo Paulo, chamada Carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. O que é interessante é que Tito era um seguidor de Paulo e Paulo havia incumbido Tito na cidade de Creta, de organizar o apostolado ali, e aí organizar também aqueles que seriam os presbíteros que tomariam conta das igrejas locais. E essa é uma recomendação, então, que Paulo faz a Tito, e uma reflexão sobre os falsos doutores da igreja, para ele se atentar a isso. E a passagem é a seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. Então Emmanuel comenta: o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. E essa passagem é bastante interessante, pois remete a uma outra passagem do Cristo, em que os fariseus ali questionavam Jesus e seus discípulos por não lavarem as mãos antes da refeição, que era um hábito, segundo a religião, né, a lei daquele tempo. E eles estavam cobrando que esta lei fosse atendida. E Jesus, então, se manifesta falando que eles também não estavam cumprindo a lei, porque não era o fato de lavarem as mãos que, antes de comer, que diria que aquelas pessoas eram puras,
muito mais do que aquilo que era colocado para dentro do corpo, era aquilo que saía da boca, né? E este, sim, estava condizente à pureza daquele ser, daquele espírito. Então, neste paralelo, a gente pode colocar de que mais importante do que a teoria, né, o discurso, é a prática. E como ser congruente com essa prática se não considerarmos este intercâmbio que vivenciamos dioturnamente no mundo material e o mundo espiritual? Não dá para desconsiderarmos a existência do espírito nessa realidade material. E essa é a proposta colocada, uma das partes dessa reflexão de Emmanuel. Se considerarmos este intercâmbio que vivenciamos do espírito, é assim que podemos vivenciar a prática dos ensinamentos de Jesus, com esta visão, com esta consideração. Quando ele diz: o intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Não dá para propagarmos uma ideia de amor, discursarmos sobre os ensinamentos de Jesus, se não vivenciarmos isso na nossa prática. E quando pensamos na continuidade do Espírito, lembrando que estamos retornando à vida material, quer dizer que estamos aqui para nos reajustarmos também à lei do amor. E quando olhamos então para os nossos companheiros de jornada, enxergando ali também um ser espiritual que se encontra neste momento, vivenciando também a matéria, mas que é um espírito imortal como nós, que tem os seus acertos e também tem os seus desajustes com a lei do amor. Talvez nesta prática, considerando a vida eterna e não só apenas este momento presente da matéria, talvez nessa visão um pouquinho mais ampla, possamos estar um pouquinho mais próximos da tolerância, da compaixão, talvez, reconhecendo a nossa pequenez diante disso tudo, reconhecendo também a oportunidade desta jornada terrestre. E por que não também enxergar isso nos nossos companheiros de jornada, de tal forma que possamos contribuir com a nossa caminhada, nesse nosso realinhamento com a lei do amor, também podendo auxiliar os nossos companheiros de jornada a também se realinharem ao amor. É nessa visão mais ampla de enxergarmos a vida material e a vida espiritual, nessa conjunção de que neste momento nos encontramos como um espírito eterno numa jornada terrestre. Que possamos também enxergar todos aqueles que nos cercam dessa mesma forma, todos companheiros no mesmo barco, de tal forma que apenas remando neste barco, todos numa mesma direção, é que podemos fazer com que este planeta possa progredir. Não adianta termos o discurso como que remarmos numa direção e a nossa prática remasse numa outra direção. Aí, infelizmente, não conseguiremos chegar ao nosso verdadeiro destino, que é o reencontro com o nosso Criador, que é o reencontro com também o Mestre Jesus. Dessa forma,
para que possamos ter efetivamente uma caminhada sólida, precisamos que o braço do discurso e o braço da prática estejam remando ambos numa mesma direção. E este é o convite dessa lição que fica para todos nós. E então gostaria de concluir essa reflexão de hoje convidando para mais uma prece, de forma a podermos interiorizar estas palavras que Emmanuel nos deixa, que elas possam fortificar a nossa prática, que possamos caminhar equilibrando o nosso discurso com a nossa prática, buscando essa congruência com as leis divinas. Que possamos vivenciar o amor, dessa forma propagando àqueles que se encontram juntos a nós nessa jornada terrestre, para que possamos assim galgar novos horizontes também no mundo espiritual. Que assim seja. E espero encontrá-los nos próximos episódios do Projeto Pílulas da Associação Médico Espírita de São Paulo. Até lá.